Tá ampliando aqui agora? Tá legal? Eu quero agradecer o convite de Babuca e agradecer a oportunidade aqui de estar junto com vocês e parabenizar a rede pelos avanços, né, que estão acontecendo com essa proposta política. E eu venho compartilhar algumas ideias, alguns conhecimentos sobre... Tá legal aqui? Não? Tá. Agora melhorou. Então eu venho compartilhar. Meu nome é Waira Silveira, sou historiadora, pesquisadora na área de cultura popular e patrimônio imaterial. Sou professora do IFBA também, com os colegas. E sou professora de história. E tenho uma atuação de alguns anos na área de patrimônio imaterial. Fui consultora nessa área, na superintendência do IFAM, aqui na Bahia. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é algumas ideias sobre a política nacional, né, de patrimônio imaterial. Minha experiência, minha aproximação com o tema foi através da minha atuação como consultora no IFAM, e a política de patrimônio imaterial no nível federal acaba sendo uma referência para o desenvolvimento das políticas estaduais, né, municipais, dos municípios que já desenvolvem esse tipo de política. Então, o chamado patrimônio imaterial, o que eu penso em fazer? Eu penso em falar um pouquinho sobre os aspectos legais da política, depois apresentar. Eu trouxe um PowerPoint que, na verdade, é um PowerPoint que eu apresentei dentro do IFAM especificamente sobre o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, compartilhar um pouquinho sobre a salvaguarda desse patrimônio, que é um patrimônio consagrado e registrado no nível nacional e também internacional. O samba de roda é obra-prima, considerada pela Unesco obra-prima da humanidade. Então, eu trouxe como um exemplo, né, de como está se desenvolvendo essa política, no caso do samba de roda. E depois eu quero compartilhar um pouco uma ação de salvaguarda dentro de uma manifestação específica que eu venho pesquisando e venho atuando já há 13 anos, né? Bom, em relação à política, né, os primeiros, ao marco legal dessa política de patrimônio, a gente percebe que essa valorização do que é imaterial, dos processos, né, da dinâmica do patrimônio vivo, vem crescendo, né, desde o final dos anos 90, e no ano 2000 a gente vai ter o decreto presidencial que vai instituir um novo instrumento de proteção do patrimônio. Então, como o colega falou, o IFAM é um órgão federal já com quase 80 anos, né? O IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e na sua trajetória, o patrimônio que era consagrado como patrimônio nacional era o patrimônio edificado, o que se chama de pedra e cal, né? Então, as edificações, as obras de arte, os conjuntos documentais vinham sendo tombados. Então, o instrumento que existia para esse reconhecimento era o tombamento. Então, a gente já entrou mesmo no nosso vocabulário, né? Tudo é tombado. Na verdade, no âmbito do patrimônio material, o instrumento de proteção, o instrumento jurídico é outro, não é o tombamento, é o registro, né? Então, se registra o samba de roda, se registrou o ofício das baianas de Acarajé, aqui na Bahia, a festa do Senhor do Bonfim foi registrado. No âmbito nacional, né, a gente já tem 15 anos de política, mais de 25 bens
culturais entraram no rol do patrimônio imaterial reconhecido pelo Estado brasileiro. Então, é esse decreto 3551 de 2000, que vai instituir o registro, né, que é o instrumento legal de reconhecimento do Estado brasileiro, que determinado bem cultural faz parte da nossa formação como nação, faz parte da construção da nossa identidade como brasileiros, né? E o importante a gente notar é que o instrumento do tombamento, ele vinha consagrando e reconhecendo uma herança europeia, né, portuguesa, que é fundamental, que é importantíssimo para a nossa Constituição como nação. Mas não podia ser a nossa única herança reconhecida, né? Nós somos um país, a nossa história é de um país formado e conformado a partir de diversos matizes culturais, né? A nossa experiência como nação é esse encontro de núcleos, né, de matrizes culturais diferentes, né? Então, nossa herança africana, nossa herança europeia, nossa herança indígena, nossa herança imigrante, né? Então, todas elas, inclusive no plural, quando a gente fala assim, nossa cultura africana, na verdade são as culturas africanas, né, de diversas etnias, diversos idiomas africanos que chegaram até aqui, diversas religiosidades africanas que chegaram até aqui, as nossas heranças europeias, né? O próprio Portugal já é formado a partir também de encontros de culturas, a cultura árabe muito forte dentro da Península Ibérica. Então, nós somos um país que precisamos nos reconhecer nessa diversidade, nesse diálogo cultural. Então, a política de patrimônio imaterial, ela vai chegar reconhecendo essa diversidade. Porque se até 2000, nosso instrumento de reconhecimento do patrimônio era o tombamento, e que vai, logicamente, privilegiar essa herança europeia, né, porque os índios e os negros não construíram efetivamente um patrimônio de pedra e cal. Então, a política de patrimônio material vai abrir uma possibilidade importantíssima, fundamental, da gente reconhecer como patrimônio a nossa herança africana e a nossa herança indígena, a nossa herança imigrante. Então, o que se chama imaterial, né, o patrimônio intangível, é justamente dentro do que foi elaborado dentro da política, são basicamente 4 categorias, né? São as celebrações, né? São as festas, os brinquedos, as expressões, as formas de expressão, aí entram todas as linguagens, né? As danças, os cânticos, os lugares que guardam uma dimensão imaterial, e os saberes, os ofícios, né? Então são 4 categorias que o patrimônio define. Então são 4 livros, né, onde esse patrimônio é inscrito. Então esse marco legal antecede 2000, né? Desde a Constituição de 1888, a Constituição já traz 2 artigos, o artigo 215 e 216, que já dá margem para um reconhecimento desse patrimônio material. O artigo 2015 fala pela primeira vez a palavra, né, o termo, a expressão patrimônio material, e o artigo 216 sugere, né, afirma a importância do reconhecimento da nossa herança indígena africana e imigrante. Então, além da Constituição e do próprio decreto 3551 de 2000, a Unesco
vai acontecer uma convenção da Unesco, e vai sair dessa convenção um documento internacional, e o Brasil é signatário desse documento, instituindo também uma política no âmbito da Unesco de patrimônio material. Então, basicamente, esse é o marco legal, né? O Brasil foi, inclusive, pioneiro. Esse documento da Unesco é de 2003, o nosso decreto é de 2000, e um movimento internacional de reconhecimento do patrimônio vivo começou a acontecer. Aqui no Brasil, a gente vai ver que os patrimônios da Bahia foram um dos primeiros a serem reconhecidos. Então, hoje em dia, a gente tem, como eu já falei, samba de roda do Recôncavo Baiano, a gente tem o ofício das Baianas de Acarajé, a gente tem a festa do Senhor do Bonfim e a capoeira, que foi registrada a nível nacional, mas que tem uma forte expressão no estado da Bahia. A capoeira, na verdade, são dois bens registrados, né? O ofício de mestre de capoeira e a roda de capoeira. E aí, o que a gente pode discutir em relação a isso? A Boa Morte é registrada no nível estadual, né? Então, o IPAC, que é o órgão de patrimônio do estado da Bahia, segue, né, a política do IPHAN e também instituiu o registro, e vários bens baianos são registrados no nível estadual. Então, o bebê do mercado, os vaqueiros do sertão, a festa da Boa Morte, o 2 de julho, os festejos da independência do Brasil na Bahia. Então, o IPAC tem um trabalho muito interessante de produzir conhecimento sobre esses bens baianos e registrar no nível estadual, né? E se tenta também um trabalho conjunto entre o IPHAN no nível federal e o IPAC no nível estadual, para que não se registre duplamente uma manifestação, né? Então, se procura ver qual é aquela que tem uma importância no nível do Brasil mesmo, aquela que tem uma importância mais a nível local, e essa política conjunta está engateando, na verdade, né? Bom, alguns instrumentos de proteção foram instituídos através desse decreto 3551. Um deles é o registro, né, que é esse instrumento de reconhecimento, o Estado brasileiro reconhecendo a importância daquela expressão cultural. Além disso, a produção de inventários e mapeamentos. Então, o IPHAN, a partir do momento que um pedido de registro se chega, né, lá nos órgãos competentes, nos departamentos competentes, se estuda a viabilidade e, em muitos casos, são abertos inventários e processos de produção de conhecimento desses bens. Além disso, existe o PNPI, Programa Nacional de Patrimônio Material, que periodicamente o IPHAN abre editais para financiar, para apoiar projetos de apoio ao patrimônio material no Brasil. Para se decidir o que é patrimônio material ou não, né, para o governo federal decidir se vai reconhecer ou não, existe um trâmite. E a novidade que essa política vai inaugurar é no sentido de que o reconhecimento do que é patrimônio não vai ser decidido só pelo Estado brasileiro. Então, para um bem se tornar patrimônio, qualquer um de nós pode apresentar o pedido. O importante é que esse pedido seja referendado por uma comunidade produtora e detentora daquele bem. Então, por exemplo, o samba de roda. Grupos de samba de roda, né, e estudiosos, pesquisadores de samba de roda, que encaminharam para o então ministro Gilberto Gil, né, na gestão do presidente Lula, o pedido de registro. Então, foi um pedido que estava referendado, que estava embasado por
por uma comunidade produtora daquele bem. Isso é fundamental no processo de registro. Uma vez registrado, para se chegar ao registro, primeiro o inventário acontece, né? Produção de conhecimento sobre aquele bem, produção de informações históricas e antropológicas sobre esse bem. Isso também vai marcar uma diferença dentro do IPHAN, que até 2000 o IPHAN era um órgão de arquitetos e engenheiros, e a partir do ano 2000, com a política de patrimônio material, a gente vai ver cada vez mais historiadores, antropólogos, sociólogos dentro do IPHAN. Então, se produz conhecimento sobre aquele bem e depois se encaminha para o Conselho Consultivo do IPHAN, que é quem decide se o título vai ser concedido ou não. Uma vez concedido,